Não se deixe guiar só pelas vontades. Faça o que tiver que ser feito. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está querendo te dizer: não se deixe levar pelas vontades e pelas paixões. Quantas vezes nós queremos desenvolver bons hábitos, começar uma vida diferente e a gente quer só se deixar levar pela vontade, fazer as coisas quando a gente tiver vontade. Nós não podemos fazer aquilo que é certo só quando nós temos vontade. Se nós queremos ser uma pessoa nova a cada dia, a gente não pode deixar a nossa vontade nos dominar. A gente precisa fazer o que tiver que ser feito para alcançar as bênçãos que a gente quer. Fique aqui nesse vídeo que você vai saber como fazer isso. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente quer fazer só o que a gente tem vontade? Nós somos responsáveis por nossas escolhas. E muitas vezes a gente tem vontade só de fazer aquilo que é fácil, aquilo que é prazeroso. Só que a gente não pode seguir o nosso coração. Em Provérbios 4, versículos 23, encontramos: sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na Bíblia, quando nós lemos a palavra coração, ele está relacionado à nossa natureza interior, à nossa mente, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, emoções, impulsos e, enfim, a nossa vontade. Então, quantas vezes a gente fala: siga o seu coração? Muito cuidado quando você ouvir isso, porque o nosso coração é enganoso. A gente vê isso em Jeremias 17, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o seu coração e provo os seus pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, se a gente se deixar levar pelo nosso coração, pela nossa vontade, pelas nossas emoções, o nosso coração é enganoso. E conforme a gente seguir o que está no nosso coração, vai ser o fruto das nossas ações, vai ser aquilo que a gente vai fazer, a gente vai agir de acordo com isso. Por isso a gente não pode seguir o nosso coração e nos deixar guiar pela nossa vontade, porque o nosso coração é enganoso e as nossas vontades são inconstantes. Hoje a gente tem vontade de fazer uma coisa e amanhã não. Mas quando você decidir, quando você tiver um objetivo a ser seguido, um propósito, a gente precisa ser firme na nossa vontade. Eu, por exemplo, tem dias que eu não tenho vontade de acordar cedo, de estudar, de escrever, de preparar esse vídeo. Não é todo dia que a gente está com essa vontade. Tem dia que a gente quer ficar mais na cama, que a gente quer procrastinar, que a gente quer ficar um pouco mais à toa. Só que se a gente for seguir as nossas vontades, o nosso coração é muito enganoso e as nossas vontades são inconstantes. Então a gente não vai conseguir atingir aqueles nossos objetivos. Por isso a gente precisa ser mais forte que a nossa vontade. A gente precisa ter determinação. Então aquele dia que eu acordo sem muita vontade de gravar, sem vontade de estudar, o que eu faço? Em primeiro lugar, orar, pedir a Deus clareza, pedir para Deus que nos dê bom ânimo, porque às vezes a gente não consegue sozinho. Então, em primeiro lugar, pedir para Deus nos dar ânimo para a gente fazer o que precisa ser feito, independente da nossa vontade. Aí depois, o que eu faço? Depois de tomar meu café, me alimentar fisicamente, primeiro alimentei o meu espírito, depois alimentei o meu corpo. Aí então, o que eu vou fazer? Eu começo a me maquiar, porque eu sei que para gravar o vídeo, eu vou me maquiar. Então, no ato de eu me maquiar,
e de repente eu já ligo o meu áudio para estar ouvindo algum áudio da Bíblia, eu vou me maquiando, enquanto isso Deus vai trabalhando no meu coração. Eu embelezo meu rosto e Deus vai embelezando a minha alma. Então aquela vontade vai surgindo, mesmo que no primeiro momento ela não acontecia. Então a gente precisa vencer a nossa vontade, dar o primeiro passo. Quando a gente sentir aquela vontade de ficar mais tempo na cama, tenha a seguinte frase em mente: levanta-te e anda. Ou seja, a gente toma a primeira decisão, mesmo que a gente não tenha vontade, porque a gente tem objetivo. Quando a gente dá o primeiro passo, a vontade vai surgindo. Então a gente não pode se deixar levar por aquilo que a gente quer fazer somente, não somente pela nossa vontade, porque tem dias que a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada. Em Jeremias 18, a gente encontra uma palavra muito interessante que fala quando Deus quer nos moldar. Ou seja, para que a gente possa ser moldado por Deus, a gente não pode ceder só às nossas vontades. A gente precisa começar, mesmo sem vontade. Aí depois as coisas vão acontecendo. Então em Jeremias 18 a gente encontra a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá farei-te ouvir as minhas palavras. Mas se Deus já está falando com Jeremias, por que Deus falou para ele ir lá na casa do oleiro para ouvir as palavras de Deus? Jeremias poderia ter sido teimoso e ter cedido à vontade dele, falar: não, tá tão bom ficar aqui na cama, tá tão quentinho, Deus, fala aqui mesmo, eu não tô com vontade de ir lá. Mas não, a gente tem que ser obediente. Então Jeremias levantou da cama e foi até a casa do oleiro. Na Bíblia diz assim: e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, Jeremias teve que sair da cama, ir lá na casa do oleiro, ver o oleiro realizando a sua obra, para que a partir daquilo que ele viu, Deus falasse para ele. O que Deus quis falar para ele nesta palavra? Que nas mãos do oleiro tinha um vaso, e o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Ou seja, não é Deus que nos quebra, é a gente que se quebra sozinho, porque a gente às vezes é teimoso. A gente quer fazer as coisas só de acordo com a nossa vontade. Então, nas mãos de Deus, nós somos como aquele barro, que ele é ruim, que ele se quebrou. Mas o que Deus faz? Deus vai pegar nós que somos pecadores, que somos errados, vai jogar fora? Descartar? Deus não nos descarta. Deus nos dá a oportunidade de pegar nós, aquela mesma massa ruim que somos nós, de trabalhar aquela massa aos poucos, ensinar, disciplinar e tornar aquele barro, aquela massa, uma massa boa, que vai se transformar num lindo vaso novo. Ou seja, todos os dias Deus quer nos transformar num vaso novo. Mas para isso a gente precisa vencer as nossas vontades, fazer aquilo que precisa ser feito e não só aquilo que a gente quer. Por isso a gente precisa ser firme no propósito, ser obediente a Deus, para que realmente Ele possa nos transformar em outra pessoa. Então, quando a gente coloca algum objetivo, ou que quer emagrecer, ou que quer ser uma pessoa mais disciplinada, ou que quer conquistar um objetivo, Deus está o tempo todo, todos os dias, nos dando oportunidade de a gente ser um vaso novo nas mãos dele. Mas para isso a gente precisa vencer a nossa preguiça, a nossa teimosia de querer fazer só aquilo que a gente tem vontade. Para que a gente conquiste um objetivo, terão obstáculos, terão dificuldades e a gente não vai conseguir nada com facilidade. Ninguém disse que seria fácil.
Deus nos garante a vitória, mas Ele não diz que vai ser molezinha. Ele quer de nós a nossa dedicação, que a gente realmente esteja disposto a sair da cama e ir lá para ouvir a voz dEle, para que Ele possa transformar aquele nosso barro, que muitas vezes, aquele vaso que se quebrou, Ele possa pegar aquele barro e transformar num barro bom e fazer da gente um vaso novo. Por isso, se você quer coisas diferentes na sua vida, você precisa aprender a fazer o que precisar ser feito e não só aquilo que tem vontade. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenha um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.